uma filha rejeitada que seguiu adiante, apesar de todas as suas dores. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje quero compartilhar com vocês a minha experiência de leitura do livro Cinderela Chinesa, da escritora Adeline Yen Ma. O livro foi publicado em 2006 e se tornou um best-seller internacional. A autora tem mais um livro publicado e os royalties dessas duas obras foram doados integralmente para uma instituição que ajuda jovens chineses a ingressarem na universidade. Além da própria história que ela nos conta, porque sim, é um livro que fala de alguns momentos da vida dela, ela também nos apresenta algumas características e algumas tradições da China. Então, nós conhecemos um pouquinho sobre a questão dos estudos, a questão da alimentação, a constituição familiar, como é que isso acontecia, e ela conta também do grande sofrimento da avó, que quando criança teve os seus pés enfaixados, porque ter os pés pequenos fazia com que as mulheres fossem consideradas mais bonitas. Essa foi uma tradição que durou mais de 1000 anos e foi encerrada somente em 1910. A história é contada a partir de 1940, então ela traz essas memórias do quanto a avó tinha dificuldade de andar, das dores que essa avó sentia, porque viveu num momento em que essa tradição ainda exercia bastante influência na vida das famílias, em especial na vida das meninas. Então, também é uma obra que nos dá essa oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a cultura e algumas tradições da China. Bem, a Adeline, ela é a quinta filha e a mãe dela morreu 15 dias após o seu nascimento, de modo que os irmãos mais velhos e o pai a tratavam com muita indiferença, pois acreditavam que a morte da mãe tinha sido culpa dela. Ela, de alguma forma, acabou sendo emocionalmente alimentada pela convivência com uma tia que era solteira, irmã de seu pai, e morava ali na mesma casa. Além dos irmãos do pai dessa tia, ela também cresceu com os avós paternos. Eram relacionamentos bastante distantes, bastante frios. Os irmãos deixavam ela muito de lado e quando chamavam a Adeline para participar de alguma coisa, normalmente era para aprontar alguma coisa. De alguma forma, nos relatos dela, nos parece que o tempo todo ela era castigada por causa da mãe que havia morrido. O pai dela era muito bem sucedido nos negócios, era um homem que tinha muitas posses, de modo que a família tinha condições de proporcionar uma boa estrutura de vida, tanto no que se refere à educação de todos os filhos, quanto ao que se refere em alimentação, em vestuário, naquelas coisas naturais necessárias à sobrevivência. Acontece que o pai da Adeline se casou quando ela era ainda bem pequenininha. E ele se casou com uma moça bem mais jovem, que tinha 17 anos na época. Essa moça nunca tratou bem esses 5 filhos do primeiro casamento, principalmente depois que ela própria teve mais 2 filhos. Então, ela impunha uma rotina na casa que prejudicava esses filhos do primeiro casamento e beneficiava apenas os filhos dela. Então, isso ia desde restrição sobre o que eles poderiam comer e quantas vezes por dia eles poderiam comer,
enquanto que os filhos dela já tinham uma liberdade maior. A qualidade do quarto de todos os filhos, as roupas de todos os filhos, então isso era muito claro. Essa madrasta, ela acabava agredindo todos os filhos do primeiro casamento, inclusive a Adeline, e o pai, quando estava presente, assistia, mas não se manifestava. Ele permitia que isso tudo acontecesse. Então, ela cresce com aquele questionamento de se ela era ou não amada pelo pai. E isso vai a vida toda, mesmo após saber da morte do pai, porque a esta altura ela havia se casado e ela já morava nos Estados Unidos, ela tem esse questionamento de que será que o pai a amava? Isso é uma ferida que passa pela obra toda e que ao final ela traz à tona mais uma vez. Com o intuito de chamar a atenção desse pai, a Adeline sempre se destacou na escola. Então, logo no seu primeiro ano de escola, ela já recebeu um prêmio por desempenho e ela era uma criança muito premiada, mas o seu pai nunca estava presente quando ela recebia esses prêmios. Quem comemorava com ela de um modo muito discreto e muito modesto era a tia Baba, que dormia inclusive no mesmo quarto para poder cuidar dela. Então era essa tia que tratava esses prêmios como preciosidades, que dava uma grande importância a tudo isso. A Adeline acabou morando em colégios internos, né? Vamos lembrar que a relação com a madrasta era muito difícil, então a madrasta queria colocar esses filhos para fora o quanto antes e da maneira mais com o maior desprezo que ela podia fazer isso. Como o pai da Adeline tinha condições, então eles podiam pagar colégios para que essas crianças ficassem fora de casa. E a Adeline passou a maior parte da infância e da adolescência em colégios internos e ela era muito sozinha. Ela não recebia visitas, eles não buscavam ela no período de férias, ela era a única criança que acabava ficando aos finais de semana e nas férias dentro do colégio, e ela supria essa carência e ocupava todo esse tempo com os livros. Ela lia bastante e isso foi um grande diferencial na vida dela, porque aos 14 anos ela acaba se inscrevendo em um concurso onde deveriam ser enviadas peças teatrais. Era um concurso que acontecia em Londres, portanto era em língua inglesa, e ela vence esse concurso, né, com 14 anos. Ela foi a primeira criança da China a receber este prêmio, e aí o pai conseguiu prestar um pouquinho de atenção nela e finalmente eles conseguiram conversar sobre a possibilidade da Adeline continuar os estudos. Nós estamos falando aí já do início da década de 1950, onde as mulheres não tinham um acesso tão fácil assim à educação. É claro que ela não pôde escolher o que ela realmente gostaria de estudar, teve aí uma fala do pai, uma imposição do pai, mas que ela acabou aceitando porque era a única alternativa que ela tinha. Se não fosse isso, ela precisaria se sujeitar então a um casamento arranjado e aquela convivência difícil que ela ainda tinha com a família. Tem muita dor envolvida nessa história, mas tem um momento de muita sensibilidade que é quando a Adeline faz uma espécie de dedicatória, uma fala, uma conversa com os leitores, e ela trata de um modo muito carinhoso todos os leitores que em algum momento se sentiram rejeitados por suas famílias. Nesta parte da obra, ela oferece um texto muito acolhedor, que de alguma forma faz
com que as pessoas percebam que essa dor de ser rejeitado não acontece só com ela. Muitas pessoas partilham dessa dor. Então, este é um ponto muito sensível da obra. Como eu falei para vocês no início, ela também traz algumas questões sobre a China, principalmente sobre o período em que teve uma guerra civil, em 1948, já sob domínio de Mao Tse-tung. Então, ela tem ali um resumo sobre esse período também, como foi difícil, os pais, né, o pai e a madrasta, que tiveram que mudar de cidade, porque o pai dela era muito bem sucedido, então tinha ali algum risco para a vida deles. O pai dela era um empresário, então tinha ali alguns riscos, né? Então ela nos apresenta não só a história dela, mas também contextualiza com toda a cultura e tudo aquilo que estava acontecendo na China no período da infância dela. Não sei se você conhece essa obra. Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Compartilhe conosco as suas percepções e a sua impressão sobre este livro. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para embarcar conosco também nesta aventura. Eu volto em breve com mais passeio literário para vocês. Até lá!